O murmúrio das ondas era a única trilha sonora que o Dr. Elias permitia em sua vida. Não havia risos, nem a alegria vibrante de uma família que outrora preenchera sua casa à beira-mar. A tragédia, um acidente marítimo que levara tudo o que ele amava, o havia empurrado para o isolamento, transformando um biólogo marinho brilhante e apaixonado em um recluso, cujos dias eram preenchidos por estudos melancólicos de espécimes raros e pelo eco de memórias dolorosas. Seus olhos, antes cheios da curiosidade insaciável de um explorador, agora carregavam o peso de um passado que se recusava a afundar. Elias era um homem de silêncios, com uma barba grisalha que escondia parte de um rosto marcado pela dor e pelo tempo. Sua paixão pela vida marinha, contudo, permanecia inabalável, um farol bruxuleante em meio à escuridão de sua alma. Ele passava horas em seu laboratório empoeirado, dissecando e catalogando criaturas que a maioria das pessoas jamais veria, uma fuga da realidade que o assombrava. Foi em uma manhã cinzenta, enquanto o oceano lá fora parecia espelhar sua própria melancolia, que a bolha de seu isolamento foi perfurada. Um e-mail, de um remetente inesperado, cintilou na tela de seu computador antigo. Dr. Aris. O nome trouxe consigo uma onda de ressentimento e desconfiança. Aris, um antigo colega, um rival de longa data, cuja ambição sempre se chocara com a ética de Elias. A mensagem era enigmática, quase um ultimato. Elias, preciso de sua ajuda urgente. Não há mais ninguém em quem eu possa confiar para entender o que encontramos. É sobre a vida marinha incomum, algo que desafia todas as nossas compreensões. A primeira reação de Elias foi ignorar. Aris era um oportunista, um homem que via o oceano não como um santuário de mistérios a serem desvendados com reverência, mas como uma mina de ouro a ser explorada. A ideia de colaborar com ele era repugnante. No entanto, a frase "algo que desafia todas as nossas compreensões" tocou uma fibra sensível no biólogo. A curiosidade, uma chama que ele pensava estar quase extinta, começou a crepitar. Então, seus olhos pousaram no anexo. Era uma imagem, um vislumbre fugaz de uma criatura marinha. Não havia nada parecido em seus extensos catálogos, nem em qualquer livro que ele já houvesse lido. Era um ser translúcido, com filamentos que pulsavam com uma luz etérea, nadando em águas profundas e escuras. Não era apenas incomum, era inexplicável. A forma, a bioluminescência, a aparente complexidade, tudo gritava novo. Uma pontada de excitação, uma sensação que ele não sentia há anos, percorreu seu corpo. A imagem era um desafio direto a seu vasto conhecimento, uma promessa de que o oceano ainda guardava segredos capazes de revigorar até mesmo a alma mais ferida. Seria esta a chance de redenção que ele secretamente buscava, ou apenas mais uma armadilha de Ares? A dúvida persistia, mas a imagem da criatura já havia plantado uma semente de obsessão em sua mente. Elias fitou a tela por longos minutos, o oceano lá fora rugindo uma canção antiga. Sabia que aceitar o convite significaria sair de sua concha, confrontar seu passado e, possivelmente, Ares. Mas a criatura o chamava. Era um chamado que ele não podia, nem queria, ignorar. O mistério era forte demais, a promessa de uma descoberta monumental, irresistível. Ele respirou fundo, uma decisão silenciosa tomando forma em seu coração. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A decisão foi tomada, e com ela, um suspiro pesado de resignação e uma ponta de esperança há muito adormecida. Elias arrumou sua velha mala, um ritual quase esquecido, enchendo-a com livros empoeirados, equipamentos de mergulho que não via a luz do dia há anos, e a inseparável câmera submarina. Deixou para trás a casa de cheiro salgado e memórias assombradas, embarcando em uma jornada que o levaria para longe de seu refúgio, em direção a um arquipélago isolado no Pacífico, um ponto minúsculo e quase inatingível em qualquer mapa comum. A viagem foi longa e tediosa, um prelúdio para a tensão que ele sabia que o aguardava. Horas de voo seguidas por dias em um navio de pesquisa,
cortando as ondas de um oceano vasto e indiferente, cada milha o afastando mais de sua zona de conforto e o aproximando do reencontro que ele tanto temia. Ao chegar ao navio de pesquisa, o Nautilus II, a visão de Aris na ponte de comando era exatamente como Elias se lembrava, arrogante, seguro de si, com um sorriso que nunca chegava aos olhos. O ar entre eles tornou-se denso, pesado com anos de rivalidade e desconfiança mútua. Aris estendeu uma mão, um gesto que parecia mais um desafio do que uma saudação. Elias, pensei que não viria. Mas a curiosidade sempre foi seu calcanhar de Aquiles, não é? Aris disse, com um tom que Elias não conseguiu decifrar completamente. Elias apenas assentiu, seus olhos varrendo o convés, avaliando a tecnologia de ponta e a equipe que Aris havia reunido. Aris, sem perder tempo, mergulhou nos detalhes. Encontramos algo, Elias. Algo que reescreve a biologia marinha. Espécies com bioluminescência que desafiam a física, adaptações extremas que parecem saídas de um livro de ficção científica. E o mais intrigante, todos parecem estar conectados a uma anomalia, uma energia que pulsa das profundezas. Foi então que Elias notou uma jovem mulher, de olhos brilhantes e postura ereta, observando-o com uma admiração quase palpável. Doutora Lena, como Aris a apresentou, era uma pesquisadora idealista, cujo entusiasmo contrastava nitidamente com a amargura de Elias. Seus olhos, cheios de uma paixão genuína pelo desconhecido, eram um lembrete do que Elias um dia fora. Dr. Elias, é uma honra conhecê-lo. Seu trabalho sobre as profundezas do abismo é lendário, ela disse, com uma voz suave, mas firme. Elias apenas acenou com a cabeça, um leve rubor em suas faces, surpreso pela sinceridade da jovem. As primeiras missões submarinas começaram. Elias, acompanhado por Lena, desceu às profundezas em um submersível de alta tecnologia. O que encontraram superou suas expectativas mais selvagens. Criaturas que pareciam joias vivas, com cores neon e formas nunca antes vistas, deslizavam pelas águas escuras. Peixes com olhos que captavam a menor partícula de luz, invertebrados que se moviam com uma graça hipnótica, e formas de vida que pareciam desafiar a própria definição de animal. O ecossistema era intocado, um santuário de biodiversidade, mas havia algo mais. Uma estranha energia pulsava, fazendo os instrumentos do submersível oscilarem e as criaturas reagirem de maneiras peculiares, quase como se estivessem em êxtase ou em alerta. Lena registrava cada detalhe com uma dedicação fervorosa, seus olhos brilhando a cada nova descoberta. Elias, por sua vez, sentia a faísca de sua antiga paixão reacender, mas também uma crescente inquietação. Aris parecia esconder algo, uma peça crucial do quebra-cabeça. Ele observava Aris de longe, notando sua obsessão com os dados da anomalia energética, e não apenas com as criaturas em si. A maneira como Aris falava sobre a fonte daquela energia, quase com uma reverência disfarçada de cobiça, fez um alarme soar na mente de Elias. Em uma de suas expedições, Elias e Lena se depararam com uma formação rochosa submarina que não constava em nenhum mapa. Ao se aproximarem, a energia pulsante intensificou-se, e as criaturas ao redor começaram a nadar em padrões circulares, como se estivessem em um transe. No centro da formação, algo brilhava com uma luz interna, uma luz que parecia viva, respirando. Era um vislumbre do coração da anomalia, um ecossistema subaquático intocado que irradiava uma energia misteriosa e poderosa. Elias sentiu um arrepio na espinha. Não era apenas uma pesquisa científica, era algo maior, algo que Aris estava guardando às 7 chaves. A estranha energia pulsante parecia ter um propósito, e a desconfiança de Elias em relação a Aris se aprofundava a cada nova descoberta. O que Aris realmente buscava? E por que o chamara para algo tão potencialmente perigoso? A resposta, Elias temia, poderia ser muito mais sombria do que qualquer criatura das profundezas. A cada mergulho, a cada criatura catalogada, a estranha beleza do ecossistema submarino se revelava em sua plenitude, mas também em sua fragilidade. Elias,
Agora acompanhado por Lena na maioria das expedições, sentia-se cada vez mais imerso na pesquisa, sua mente aguçada pela constante torrente de novas informações. Eles documentavam espécies que desafiavam a lógica biológica, peixes com escamas que mudavam de cor em sincronia com a energia pulsante, corais que pareciam sussurrar segredos antigos, e invertebrados que se moviam com uma elegância etérea, fundindo-se com a luz bioluminescente ambiente. A doutora Lena, com seu entusiasmo contagiante, ajudava Elias a se reconectar com a maravilha da descoberta, mas a sombra da desconfiança em relação a Aris nunca se dissipava completamente. Enquanto a equipe de Aris se concentrava em medir e quantificar a energia da fonte, Elias, com sua intuição de biólogo, procurava por padrões, por conexões que transcendessem os números. Foi durante uma noite de insônia, enquanto vasculhava a biblioteca do navio, em busca de referências para uma espécie de esponja luminescente, que seus dedos encontraram algo inesperado. Escondido atrás de uma prateleira falsa, havia um diário antigo, encadernado em couro desgastado e com páginas amareladas. Não era um diário de bordo comum. As anotações eram feitas à mão, em uma caligrafia elegante, mas quase ilegível. O nome na contracapa, Capitão Alistair Finch, não lhe dizia nada, mas a data era de quase um século atrás. Ao folhear as primeiras páginas, Elias percebeu que aquele era o diário de um explorador desaparecido, um homem que, aparentemente, havia se aventurado por aquelas mesmas águas décadas antes. As anotações eram uma mistura de observações científicas e divagações quase místicas. Finch descrevia criaturas que Elias e Lena estavam apenas começando a catalogar, mas ia além, mencionando uma fonte de vida e guardiões que protegiam o equilíbrio do oceano. Havia desenhos rudimentares, mas impressionantes, de seres que Elias reconheceu como as criaturas bioluminescentes que eles haviam encontrado, descritas como sentinelas de algo maior. Uma sensação de urgência tomou conta de Elias. O diário não era apenas um registro, era um aviso. Enquanto isso, as anomalias se tornavam mais frequentes e preocupantes. Os equipamentos de Aris, projetados para suportar as condições mais extremas, começavam a apresentar falhas inexplicáveis. Sensores de pressão explodiam, sistemas de navegação entravam em pane, e as comunicações com a superfície eram intermitentes. Mas o mais alarmante era o comportamento das criaturas. Elas, que antes eram passivas ou curiosas, agora exibiam sinais de agressividade. Peixes nadavam em cardumes frenéticos, atacando os submersíveis com uma ferocidade incomum, e algumas das formas de vida mais complexas pareciam emitir pulsos de luz mais intensos, quase como gritos de alerta. Elias tentou alertar Aris sobre a mudança no comportamento das criaturas e as falhas nos equipamentos, sugerindo que a fonte poderia estar reagindo à sua presença. Mas Aris, cada vez mais absorto em seus próprios cálculos e projeções, ignorou suas preocupações, focando apenas na extração de dados sobre a energia. A tensão entre os dois atingiu seu auge em uma tarde tempestuosa, quando um dos submersíveis de Aris quase foi destruído por uma criatura gigante, nunca antes vista, que emergiu das profundezas com uma aura de fúria. Foi então que Aris, pressionado pelo incidente e pela crescente hostilidade das criaturas, convocou Elias e Lena para uma reunião em seu laboratório pessoal. Seus olhos, antes cheios de cobiça científica, agora carregavam um brilho febril de desespero e determinação. Não estou apenas pesquisando, Aris confessou, sua voz baixa e rouca, mas carregada de uma convicção perturbadora. Estou tentando explorar a fonte de vida. Não é apenas uma anomalia energética, Elias. É um poder, uma energia limpa e ilimitada que pode revolucionar o mundo. E essas criaturas, elas são o meio de acesso. Elas são a chave para desvendar seu potencial. Elias e Lena, atônitos, olharam para Aris enquanto ele revelava seus verdadeiros planos. Não se tratava de ciência, mas de ambição e lucro. Aris planejava usar a energia da fonte para fins comerciais, e as criaturas, que eles pensavam estar protegendo,
eram meras ferramentas em seu esquema. A traição era palpável, um golpe frio no estômago de Elias. Ares tinha manipulado a todos, usando a paixão de Elias pela vida marinha para alcançar seus próprios objetivos. Elias percebeu a gravidade da situação. Ele e Lena não eram mais pesquisadores, mas testemunhas indesejadas. Ares não hesitaria em eliminá-los para proteger seu segredo e seu império de poder. O oceano, que antes parecia um santuário, agora se tornava uma armadilha mortal. A revelação de Ares reverberou no pequeno laboratório, sufocando o ar já denso com a tensão. Elias sentiu o sangue gelar nas veias, a amargura da traição misturando-se ao pavor do que estava por vir. Lena, ao seu lado, empalideceu, seus olhos arregalados de incredulidade e medo. A fachada de Ares desmoronara, revelando um predador implacável. "Você não pode fazer isso, Ares." Elias rosnou, a voz embargada pela raiva. "Você vai destruir tudo. Essa fonte não é sua para explorar." Ares soltou uma risada fria, desprovida de qualquer calor humano. "Destruir? Não, Elias, eu vou dominar. Vou acender uma nova era de energia. E você, com suas preocupações ecológicas antiquadas, não vai me impedir." Antes que Elias pudesse reagir, guardas fortemente armados que até então haviam permanecido nas sombras do laboratório emergiram. Eles eram mercenários, contratados por Ares para garantir a segurança de seu projeto. E agora, para silenciar qualquer oposição. Elias e Lena foram rapidamente dominados, algemados e arrastados para uma cela improvisada no convés inferior do navio. De sua prisão, eles podiam ouvir os sons crescentes de maquinário pesado sendo ativado. Ares estava implementando seu plano. Um dispositivo gigantesco, com múltiplos braços mecânicos e luzes pulsantes, foi baixado nas profundezas, diretamente sobre a fonte de vida. Era um extrator de energia, projetado para perfurar a barreira protetora da fonte e drenar sua essência. Ares, observando com um sorriso triunfante, deu a ordem. Um zumbido grave e penetrante preencheu o ar, reverberando pelas paredes do navio. A fonte reagiu com uma fúria inimaginável. As luzes bioluminescentes do ecossistema submarino antes vibrantes, agora pulsavam em um tom vermelho sangue, como um coração ferido. As criaturas, os guardiões que Fint havia descrito em seu diário, enlouqueceram. Elas não eram apenas animais. Eram extensões da própria fonte, conectadas a ela em um nível primordial. A interferência de Ares não era apenas uma agressão física, mas uma violação de sua própria existência. De sua cela, Elias e Lena assistiram horrorizados enquanto o caos se instalava. O oceano, antes um santuário de beleza misteriosa, transformava-se em um inferno líquido. As criaturas, antes curiosas, agora atacavam o navio com uma violência cega, impulsionadas por uma dor e raiva insuportáveis. O extrator de Ares continuava a perfurar, mas em vez de energia limpa, ele liberava pulsos de energia descontrolada que balançavam o navio como um brinquedo. "Elas são os guardiões", Lena sussurrou, a voz trêmula. "O diário." Fint estava certo. Elas estão reagindo à dor da fonte. Elias assentiu, seu rosto marcado pela angústia. "Não são apenas animais, Lena. São a própria essência deste lugar. Ares está despertando algo que não compreende." De repente, a porta da cela se abriu. Um dos membros da equipe de Ares, um técnico de sistemas com quem Elias havia trocado algumas palavras amigáveis, estava ali, o rosto pálido de medo e culpa. "Não posso mais fazer parte disso," ele murmurou, as mãos tremendo enquanto destrancava as algemas de Elias e Lena. "Ele vai nos matar a todos. O navio não vai aguentar." Com um aceno de cabeça, Elias e Lena seguiram o técnico. O navio estava em pandemônio. Alarmes soavam, luzes piscavam em vermelho e a estrutura gemia sob o ataque das criaturas e os pulsos de energia descontrolada da fonte. Correndo pelos corredores em colapso, eles alcançaram um dos pequenos botes salva-vidas. O técnico, com um último olhar de desculpas, ajudou-os a embarcar e lançou o bote ao mar agitado. No momento em que o bote tocou a água,
Um pulso de energia colossal atingiu o navio de Aris, rasgando-o ao meio. O extrator, agora um monte de metal retorcido, afundou nas profundezas, levando consigo os sonhos de Aris e a maior parte de sua tripulação. Elias e Lena estavam à deriva, o pequeno bote balançando violentamente nas ondas gigantescas. A tempestade havia se intensificado, o céu escurecendo com nuvens ameaçadoras. As criaturas, ainda em fúria, nadavam ao redor do bote, seus olhos bioluminescentes queimando na escuridão. Não era um ataque direto, mas uma dança caótica de advertência, um eco da dor da fonte. Pulsos de energia, agora menos concentrados, mas ainda poderosos, emanavam das profundezas, iluminando o abismo e as silhuetas monstruosas que lá habitavam. Elias e Lena estavam sozinhos, em um mar tempestuoso, cercados por guardiões furiosos e à mercê de uma fonte que ameaçava explodir, levando consigo não apenas o arquipélago, mas talvez o mundo. A luta pela sobrevivência havia apenas começado. A luta pela sobrevivência havia apenas começado, e Elias e Lena se viram lançados em uma corrida desesperada contra o tempo. O pequeno bote, um ponto frágil na imensidão do oceano revolto, era seu único refúgio. As ondas gigantescas ameaçavam engoli-los a cada instante, enquanto os pulsos de energia da fonte, embora menos intensos, ainda sacudiam a água com força brutal. Elias sabia que não podiam simplesmente esperar. O dispositivo de Ares, mesmo danificado, ainda estava conectado à fonte, e se não fosse completamente desativado, a catástrofe seria inevitável. A energia descontrolada já estava causando estragos, e a cada minuto que passava, a chance de uma explosão global aumentava. Lena, apesar do medo, mantinha a calma, seus olhos fixos na superfície da água, observando os movimentos erráticos das criaturas. "Precisamos voltar", ela disse, sua voz firme, embora um tremor sutil a denunciasse. "Precisamos desativar o dispositivo de Aris. É a única chance que temos." Elias concordou, um nó apertado em seu estômago. Ele olhou para o horizonte escuro, onde o navio de Aris havia desaparecido, e sentiu uma pontada de culpa. Sua busca por redenção o levara a este ponto, a esta encruzilhada com o destino do mundo em jogo. A imagem de sua família, perdida nas profundezas do oceano, invadiu sua mente. Ele havia falhado em protegê-los. Mas agora, ele tinha uma segunda chance, um propósito maior do que sua própria dor. Um sacrifício, ele percebeu, era a única maneira de se redimir. "Eu vou", Elias declarou, sua voz rouca, mas carregada de uma determinação férrea. Lena o olhou confusa. "Ir aonde?" "É suicídio." "Até a fonte", Elias explicou, apontando para o ponto onde o extrator de Ares havia afundado. "Preciso desativar o dispositivo manualmente. Ninguém mais pode fazer isso. Eu conheço a tecnologia de Ares e sei como neutralizá-la." Lena tentou argumentar, mas Elias era inabalável. Ele viu nos olhos dela a mesma admiração que ela sempre teve por seu trabalho, mas agora misturada com um desespero silencioso. Enquanto se preparavam, um bote de resgate se aproximou trazendo Aris. Ele havia sobrevivido à explosão do navio, milagrosamente, e agora seus olhos ardiam com uma fúria insana. "Vocês não vão me deter!" ele gritou, empunhando uma arma de sinalização. "Essa é a minha descoberta, meu poder." Lena, com uma coragem que surpreendeu a si mesma, avançou. "Você já causou destruição suficiente, Aris. Pare com isso." Ela o confrontou usando o remo do bote para desviar a arma e, em um movimento rápido, o empurrou para a água. Aris, atordoado e ferido, lutou contra as ondas, os efeitos da energia descontrolada da fonte o atingindo com força total. Com Aris neutralizado, pelo menos temporariamente, Elias sabia que era sua única janela de oportunidade. Ele vestiu seu equipamento de mergulho, o mesmo que usara em inúmeras expedições, mas desta vez, a cada movimento, sentia o peso de um destino incerto. "Lena", ele disse, sua voz embargada pela emoção, "se eu não voltar,
Proteja a fonte. Proteja esses guardiões. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seus olhos transmitiam uma força recém-descoberta. Eu vou, Elias. Eu prometo. Elias mergulhou nas profundezas escuras, a lanterna de seu capacete cortando a escuridão abissal. As criaturas, os guardiões da fonte, o observavam, seus olhos bioluminescentes brilhando como estrelas cadentes. Elas não o atacaram. Em vez disso, pareciam guiar seu caminho, suas formas fluidas dançando ao redor dele. Ele sentiu uma conexão com elas, uma compreensão mútua da urgência da situação. Ele alcançou os destroços do dispositivo de Ares. Era uma massa retorcida de metal e fios, ainda pulsando com a energia residual da fonte. Com mãos firmes, Elias começou a trabalhar, desativando os circuitos, cortando os cabos. Cada movimento um ato de redenção. O tempo parecia parar. Ele sentiu a energia da fonte fluir ao seu redor, um poder primordial, quase consciente. Finalmente, com um último estalo, o dispositivo silenciou. A energia descontrolada diminuiu, e a luz vermelha sangue que envolvia a fonte começou a se dissipar, dando lugar a um brilho azul suave e calmante. As criaturas ao seu redor pararam, suas formas bioluminescentes pulsando em um ritmo tranquilo. A fonte estava segura, mas à medida que a energia se acalmava, Elias sentiu uma força irresistível puxá-lo para dentro, dissolvendo seu corpo e sua consciência na essência da fonte. Ele não lutou. Ele se rendeu, sentindo uma paz profunda que não experimentava desde a perda de sua família. Seu corpo se desintegrou em partículas de luz, fundindo-se com a energia primordial que ele havia salvado. Na superfície, Lena observou, horrorizada, enquanto o brilho azul da fonte se intensificava por um momento, para depois se acalmar, voltando à sua luminescência natural. As criaturas, antes furiosas, agora nadavam em círculos harmoniosos, como se celebrassem um ritual silencioso. Mas Elias havia desaparecido. O oceano havia reivindicado seu herói, deixando Lena e o mundo incertos sobre seu destino, mas com a fonte e seus guardiões finalmente em paz. A calmaria que se seguiu ao sacrifício de Elias foi um bálsamo para o oceano, mas um golpe doloroso para Lena. Ela emergiu das profundezas, o coração pesado, mas com uma nova e profunda compreensão da interconexão de toda a vida. A fonte estava segura, e embora Elias tivesse desaparecido, seu ato heróico não foi em vão. O mundo, antes ignorante dos segredos que as profundezas guardavam, foi forçado a confrontar uma nova realidade. As consequências foram imediatas e profundas. Os pulsos de energia da fonte, embora agora benignos, foram detectados por sensores em todo o globo, alertando governos e cientistas para a existência de algo extraordinário no Pacífico. Lena, como a única testemunha viva e credível dos eventos, tornou-se a voz desse novo mistério. Ela testemunhou diante de comitês internacionais, descrevendo com paixão a beleza e a fragilidade do ecossistema, a inteligência dos guardiões e o perigo que Ares representou. Suas palavras, carregadas da emoção da perda e da urgência da descoberta, ressoaram. Dr. Ares, resgatado em estado de choque e quase irreconhecível pela exposição à energia descontrolada, foi rapidamente preso e julgado. Sua ambição desmedida o levou à ruína, e sua história serviu como um conto de advertência sobre a exploração imprudente da natureza. A comunidade científica, inicialmente cética, não pôde ignorar as evidências. Expedições de pesquisa foram organizadas, mas desta vez, com um propósito diferente. Não a exploração, mas a proteção. Uma zona de exclusão foi estabelecida ao redor do arquipélago, designando-o como um santuário marinho internacional. A fonte de vida e seus guardiões seriam estudados com reverência e protegidos com rigor. Lena, agora uma figura respeitada e influente, assumiu o manto do legado de Elias. Ela se dedicou a proteger a fonte e a desvendar os mistérios dos guardiões.
Seu laboratório no navio de pesquisa foi transformado em um centro de monitoramento e pesquisa avançado, focado na coexistência pacífica com a vida marinha. Ela passava horas submersa, observando as criaturas, aprendendo seus padrões, seus cantos, suas danças. A cada dia, ela sentia uma conexão mais profunda com o oceano, uma herança deixada por Elias. Meses se passaram, transformando a tristeza em uma quietude contemplativa. Lena estava em seu laboratório submarino, analisando dados de um novo tipo de alga bioluminescente, quando uma sombra se moveu na periferia de sua visão. Ela levantou os olhos do microscópio. Uma criatura, nunca antes documentada, nadava graciosamente fora da janela do laboratório. Era um ser de pura luminescência, com formas que pareciam desenhadas por luz, seu corpo pulsando com um brilho etéreo que lembrava o azul profundo do oceano e, estranhamente, a energia da fonte. A criatura se aproximou da janela, seus olhos grandes e sábios fixos nos de Lena. Em seu corpo translúcido, um pequeno fragmento, de um brilho ainda mais intenso, pulsava suavemente. Não era apenas bioluminescente. Era como se contivesse uma estrela em miniatura. Lena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele brilho. Era o mesmo brilho que ela havia visto quando Elias mergulhou na fonte. A criatura, em um movimento quase deliberado, pressionou o fragmento contra o vidro, como se quisesse entregá-lo. Não havia dúvida. Aquilo era uma mensagem de esperança. A criatura nadou em círculos lentos, emitindo uma série de cliques e assobios que Lena nunca havia ouvido antes, mas que, de alguma forma, ela compreendia. Não eram palavras, mas uma sensação, uma vibração que transmitia a ideia de que Elias não estava perdido. Ele não havia morrido no sentido convencional. Ele havia se tornado parte da fonte, um com os guardiões, uma consciência etérea que agora velava pelo santuário que ele havia salvado. A redenção de Elias estava completa, e sua existência havia transcendido os limites da carne. Lena sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas desta vez, eram lágrimas de alegria e admiração. Ela sorriu para a criatura, para o fragmento de Elias, e prometeu que continuaria seu trabalho, sua missão. Com o tempo, Lena aprendeu a se comunicar com os guardiões, tornando-se a ponte entre o mundo humano e o reino abissal. Ela sabia que Elias estava lá, em algum lugar na vastidão da fonte, uma presença que ela podia sentir nos pulsos de energia, nos cantos das criaturas, no brilho de cada nova vida que emergia das profundezas. O segredo do oceano estava protegido. O ciclo de vida e mistério continuava. E Lena, a nova guardiã, vivia com a esperança de que um dia, no vasto e inesgotável coração do oceano, ela poderia se reconectar com o homem que se tornou a essência da própria vida marinha. A história de Elias se tornou uma lenda sussurrada pelas correntes, um lembrete do sacrifício e da beleza que reside no coração do desconhecido.